Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Bota mais um react no canal, aqui quem fala é o Lucas. E pra finalizar os reviews aí do mangá 1044 de One Piece, estarei trazendo uma análise do Bruno Bandeira, que é Luffy se torna o deus do Sol Nika, Gear 5 Despertar Lendário explicado, One Piece 1044. Aí você deve estar se perguntando, Lucas, por que você não trouxe uma análise com todas as 4 análises do Bruno, do canal Supernovas, canal Manga que Chapéu de Palha? Gente, eles lançam os vídeos em horários diferentes. Então, para eu manter esse vídeo da análise do mangá de 1044 de One Piece na sexta-feira, eu só consegui fazer o do canal Manga Q e o do Chapéu de Palhas porque eles tinham lançado até o horário mais ou menos da 1 da tarde. Então, eu consegui juntar os dois. Posteriormente que foi lançado tanto o vídeo do Supernovas quanto o vídeo do Bruno. Então, não foi possível eu lançar naquele vídeo, por isso eu tô lançando agora. Beleza? Então, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão no vídeo, porque muito provavelmente, graças ao seu like e a novas pessoas conhecerem esse canal, no momento que estiver saindo esse vídeo, mais ou menos às 9 da noite, provavelmente esse vídeo está com 10 mil inscritos e eu agradeço cada um de vocês por a gente ter atingido esse número. Muito obrigado, seus lindos e lindas. Tamo junto, beleza? E se você não é inscrito, se inscreve. Go! Preparadas, senhoritas e senhoritos? Então, bora conferir. Luffy se torna o deus do Sol Nika. Gear 5 e Despertar Lendário explicado, One Piece 1044. Go! Essas foram as palavras do autor de One Piece, Eiichiro Oda, numa entrevista em 2018. Eu posso ver as previsões futuras dos leitores, mas dessa vez a evolução será inesperada e não será fácil. Os obstáculos que colocarei serão tão difíceis que não será fácil para o leitor imaginar o que vai acontecer. Eita! Eu vou expandir essa imaginação e mostrarei a todos o sentido das palavras além da imaginação. Nossa, foda, velho. E ele não estava brincando quando disse que estava além da nossa imaginação, principalmente agora com o Luffy usando de toda a sua imaginação com o despertar da sua fruta. E toda a liberdade que o Luffy ganhou com esse novo poder casa perfeitamente com o conceito de rei dos piratas que ele acredita, que é ser o homem mais livre do mundo. O Luffy também lá no comecinho da história, que passou a se sentir mais feliz depois de comer a fruta da borracha. E não que aquilo já fosse o poder místico da fruta agindo, como se ele já tivesse despertado ou algo do tipo, mas já é uma pequena dicasinha. Sim. Mas se vocês acham que o Oda ele já tinha pensado nessa ideia em 2018, eu digo pra vocês que é capaz dele ter pensado nessa ideia antes mesmo sequer de One Piece existir. Caralho! 26 anos atrás, quando publicou o mangá Romance Down, uma história que depois veio a se tornar o mangá de One Piece que conhecemos hoje. Nessa história, Garp mostra pro Luffy a Gomu Gomu no Mi e diz que aquela era uma fruta mística. Talvez ele só tivesse dito aquilo para explicar que aquela não era uma fruta qualquer, mas sim uma fruta com poderes especiais. Mas agora a gente descobriu que realmente é uma Verdade, fruta mano. mística. Garp também diz que a fruta poderia ser vendida por 5 bilhões de berries. E por que esse número é importante? Porque, não coincidentemente, esse é o mesmo valor que a fruta da Operação foi estimada em One Piece. Nada. E a gente sabe o quão importante é essa fruta na história, sendo chamada de fruta suprema pelo seu poder de transformar alguém em um ser imortal. E apesar da fruta da borracha nunca ter sido precificada com essa quantia de 5 bilhões dentro da história canônica de One Piece, Garp pirata. isso serve como um indício para a gente dizer que o Oda já planejava 26 anos atrás fazer com que a fruta do Luffy fosse ser algo tão importante quanto a fruta da Operação em One Piece. Além disso, o mangá de Romance Down também diz que a Gomu Gomu no Mi veio de uma árvore mística. Então será que essa árvore também vai ser canonizada? Será que realmente essa é a origem das Akuma no Mi? A gente já tem árvores extremamente importantes na história. A árvore do conhecimento em Ohara, a árvore do tesouro Adão, que tem a madeira mais forte e de maior qualidade do mundo, e a árvore da luz do sol Eva, que ilumina o fundo do mar para a Ilha dos Tritões. Então por que não ter existido uma importante árvore que tivesse dado frutos só que místicos? Galera, que bomba absurda que foi esse capítulo de One Piece. Nesse vídeo eu vou te explicar
tudo sobre essa nova transformação e esse novo conceito que foi apresentado pra gente do poder do despertar. E a única coisa que eu te peço é que a partir desse momento você esteja inscrito pra não perder 10 mil inscritos. Um vídeo como esse, beleza? Então a gente começa vendo a reação dos personagens ao saber que o Luffy estava na verdade vivo e a esperança reacendendo em Onigashima. Depois é mostrado os Gorosei em Marijoa, que sempre soltam uma bomba quando aparecem, e dessa vez não foi diferente. Eles dizem que tentaram capturar a Gomu Gomu no Mi há especificamente 800 anos. Obviamente, né, por conta dessa fruta ter sido de Joy Boy, tá muito claro isso. E eles dizem também que é como se essa fruta estivesse fugindo deles. E dizem ainda que isso não seria tão impossível de imaginar, já que Zoans possuem vontade própria. Primeiro, vocês já repararam como objetos que possuíram um poder de Akuma no Mi somente possuíram poderes do tipo Zoan? Isso não é uma coincidência, porque imagina você dar o poder da fruta da luz para um objeto. Aquele objeto ele não teria como controlar o poder dessa fruta. Só que quando você dá o poder, por exemplo, de um cachorro para um canhão, quando esse canhão ele ganha esse poder, vem junto também uma consciência, a consciência daquele animal. E é por isso que aquele objeto ou aquele animal consegue controlar o poder, porque ele ganhou uma consciência. E a partir daí, obviamente, o animal ele pode ser adestrado, como foi o caso, por exemplo, do Spandan com sua espada que possuía o poder de se transformar num elefante. E agora a gente é introduzido a esse novo conceito de que as Akuma no Mi do tipo Zoan possuem realmente uma consciência ativa. E agora a gente se pergunta, será que a fruta do Luffy realmente conseguiu fugir dos Gorosei por todos esses anos de forma ativa? A gente nunca viu nenhuma fruta desse tipo conseguir ter uma consciência ativa, ter uma vontade própria ao ponto de conseguir fazer ações enquanto fruta. Eu particularmente prefiro acreditar que foi só uma forma de falar, né? Uma figura de linguagem por parte dos Gorosei. Eles nunca terem conseguido, por sempre ter acontecido alguma coisa no destino que fez com que essa fruta escapasse das mãos dos Gorosei. E além disso, eles fazem a grande revelação de que a fruta do Luffy, na verdade, é a zoológica Hito Hito no Mi modelo Nika, onde o seu corpo tem as propriedades de borracha e que ele luta usando a sua imaginação, enquanto faz as pessoas ao redor sorrirem. Absurdo! O Guerreiro da Libertação, também conhecido como Nika, o Deus do Sol, onde seu despertar traz ainda mais força física e liberdade ao seu corpo. E que é dito que essa é a habilidade mais ridícula do mundo. Curiosamente, numa SBS de One Piece, perguntam para o Oda por que ele deu ao Luffy um poder de aparência mais fraca. E ele responde, isso parece um mistério quando você considera outros usuários de Akuma no Mi fortes e legais. E a resposta é simples, é porque essa é a mais ridícula. Já tava aí, velho. Que continuaria a gostar do meu protagonista se ele fosse forte e legal pelo caminho típico. Não importa o quão séria a história fique, o Luffy sempre estará lá para esticar e inflar. Ele sempre me dá chances de brincar. E esse é o tipo de mangá que eu quero escrever. Foda demais! Antes da gente ver como essa habilidade funciona, a gente vê a Hiyori e o Orochi, que complementaram muito bem, rechearam muito bem esse capítulo, principalmente com a forma com a qual a Hiyori ela fala sobre o seu pai, o Oden, que acreditou até o fim nas palavras de Orochi e Kaido. E apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele estava sempre sorrindo. Brabo. No leito da sua morte. Galera, o Oden, ele conhecia a história do século perdido. Ele sabia quem era Joy Boy. Ele sabia o que era o clã dos D. E é por isso que não só no leito da sua morte ele tentou morrer sorrindo, como uma forma de inspiração àqueles personagens da história antiga que ele conheceu, ao seu capitão que também morreu sorrindo, mas também ter continuado a sorrir em vida. E finalmente vemos o Luffy dizendo que sente que pode fazer qualquer coisa, que acha que pode lutar ainda mais, que o som do seu coração também está engraçado. Este é o meu ponto mais alto. É o seu ponto mais alto, o Gear 50. Galera, de fato, além do Luffy conseguir despertar a sua Akuma no Mi, essa nova forma que ele assumiu também adquiriu o nome de Gear
Fifth. Sim, vai ser complicado toda vez que a gente for pronunciar esse nome, mas a gente vai ter que se adequar a isso. E como a gente não sabia exatamente Gear como 5. seria o despertar do Luffy, restou realmente essa dúvida. Será que a gente vai ter o despertar separado de um Gear Fifth? Será que o despertar Tudo junto vai conseguir fazer com que o Luffy ele consiga desenvolver a partir daí um Gear Fifth? Na verdade são a mesma coisa, porque o próprio despertar do Luffy já é uma nova transformação, já é uma nova forma. Então faz sentido que ele tenha também denominado dessa forma. Então a gente vê o que é de Muito fato louca esse essa poder cena, na velho. prática, com o Luffy agarrando o Kaido como se fosse uma minhoca e os olhos dele ali, ó, saindo do rosto e ele depois conseguindo usar o seu Gear Force hack, aparentemente conseguindo ali girar e bater no Kaido no chão como se fosse um desenho animado. E a gente já começa a entender qual é a pegada que o Oda ele quis com essa nova forma. Muito foda, Não mano. só isso, mas no final do capítulo, o Kaido ele tenta usar um Bottle Breath, que é defendido pelo Luffy depois de conseguir transformar o chão em borracha, formando assim uma parede para conseguir rebater o poder. Brabo, caralho! Galera, vamos aqui agora finalmente entrar em todos os questionamentos, todas as dúvidas, todos os conceitos e dissecar e debater sobre tudo isso. Primeiro, o que de fato a gente tá vendo aqui em cena se aproxima muito do conceito de Toon Force. Vocês devem ter ouvido falar aí nos últimos dias e vamos tentar explicar um pouco disso. São basicamente poderes de personagens de desenho animado, que são capazes até de quebrarem as leis da física e manipular a realidade. Tudo para gerar humor. Diferente da vida real, os desenhos eles não possuem limitações. Então tudo é possível num universo animado. E é por isso que a imaginação pode ser elevada a esse nível. É verdade, mano. O Luffy usando. Inclusive, o nome da fruta do Luffy ele poderia perfeitamente se chamar Tum Tum no Mi, porque é isso que a gente tá vendo. Mas como o Luffy possui um corpo de borracha, por que os Gorosei eles dizem que o deus Nika ele possui características, propriedades de borracha, mesmo ele sendo um deus? O que isso tem a ver? Galera, o Luffy ele é de borracha porque personagens de desenho animado parecem feitos de borracha. Nossa, verdade, de velho. se moldam. E essa é a ideia prática dessa fruta. Não é como se tivesse algo necessariamente a ver com o fato do o deus Nika especificamente ser de borracha. O Luffy ele ainda é de borracha, ele sempre foi, esse é o poder dele. Só que é uma forma de emular as características de personagens de desenhos animados, que como eu falei, eles são tão moldáveis que parecem, que dão a impressão que eles são de borracha. Esse é o conceito que está sendo introduzido aqui pra gente. Agora, quem de fato a gente tá vendo nessa cena? O Luffy ele tá sendo possuído? Não, é ele mesmo. De Nika, que estava dentro da Akuma no Mi? O Luffy ele assumiu uma outra personalidade? Como assim? Galera, aquele realmente é o Luffy. Ele fala, agora eu estou me sentindo que posso fazer ainda mais coisas. Aquele é o Luffy, não tem outra opção. Só que ele sim adotou trejeitos de Nika. E os tais poderes elementais do Luffy, como por exemplo o Red Hawk, ou ele até conseguir gerar eletricidade com um determinado soco, com uma determinada técnica, aquelas eram técnicas do deus Nika, características daquele deus, ou é pelo fato dele ter sido de borracha todo esse tempo? Galera, eu prefiro acreditar que todos esses golpes que ele conseguiu desenvolver são pelo fato dele ser de borracha, sim. Assim como meu brother Tassiano falou na última live, enquanto o Luffy ele não soltar um dragãozão de fogo mágico, enquanto ele só manter ali o atrito do seu corpo com a quentura, com a temperatura do seu corpo elevada, assim produzindo até mesmo fogo, enquanto isso se mantiver dessa forma, faz sentido que ele tenha desenvolvido essas técnicas a partir das suas propriedades de borracha. E agora sobre os Gears. Como assim? Os Gears, o Gear Second, o Gear Third, eles eram formas, o Gear 4 principalmente, que possui realmente formas, eles são características daquele deus, são na verdade transformações do tipo Zoan. Mais uma vez, eu acredito que todas essas técnicas, todos esses poderes, eles partem sim derivados do Luffy ele ter propriedades de borracha e não necessariamente de características de propriedades inatas do deus Nika. E a grande pergunta que a gente precisa se fazer para esse ponto em específico é tentar se perguntar
como exatamente funcionam o despertar de frutas do tipo Zoan mítica. E o que eu acredito que possa acontecer é que quando uma Zoan mítica consegue despertar a sua fruta, ela ascende a uma nova forma. Assim como a gente vê com o Luffy e assim como talvez tenha acontecido com o Kaido também, que a gente Verdade, mano. possui a fruta do peixe modelo dragão azul, fazendo referência ao peixe do folclore que consegue subir a cachoeira e aquele peixe consegue se transformar num dragão. Ou seja, será que a aparência, a transformação, ou pelo menos as transformações iniciais do Kaido eram na verdade de um peixe e quando ele, em tese, despertou a sua fruta, ele ascendeu? Será, mano? É uma forma de você trabalhar de forma extremamente poética todo esse conceito do despertar desse tipo de fruta. Além disso, a gente tem também o Sengoku, que possui a fruta do humano também, só que modelo grande estátua de Buda. Lembrando, ele não é Buda por si só, mas ele consegue se transformar numa grande estátua dourada de Buda. Agora, será que o Sengoku ele não só conseguiu ascender a essa nova forma, a essa forma divina, depois de despertar a sua fruta? Pode ser. Eu acho que a gente pode encaixar um certo padrão ali, se a gente trabalhar esses três exemplos aqui, o Sengoku, o Kaido e o Luffy. E eu acredito que tem muita chance disso ser verdade. Ou seja, a figura de Nika, assim como a grande estátua de Buda, assim como o grande dragão azul, eles são despertados só aparecem depois, como eu falei, em tese, deles despertarem as suas frutas. Então o Luffy, ele só assumiu trejeitos, a parte da personalidade do deus Nika quando ele despertou essa fruta. Desde então, ela estava esquecida. Agora, por que o Luffy, apesar de ser uma Zoan mítica, também consegue transformar o ambiente em borracha, que é uma característica primordial dos tipos Paramecia, assim como o do Flamingo e o Katakuri, que apesar do Katakuri ele ser denominado Paramecia especial, ainda assim o do Flamingo a gente tem como um exemplo certo. Então, como o Luffy ele consegue fazer isso? E eu acredito que a resposta para isso esteja na própria definição, na própria ideia de você ter uma Zoan mítica. Essas Zoans, elas podem muito bem emular características de outros tipos de Akuma no Mi. Por exemplo, o Marco, que possui a Zoan mítica da Fênix, consegue simular, ele parece muitas vezes se comportar como uma logia. Nossa, muito louco, mano. Eles passam pelo corpo dele e nada acontece. Galera, vamos entender aqui. O Marco, ele sempre leva dano quando os golpes passam pelo corpo de chamas, pelo corpo de Fênix dele. Só que a impressão que passa é que nada acontece. A impressão é de que é como se o corpo dele fosse de uma logia. Então eu acho que as Zoan míticas, elas possuem um pouco dessa liberdade de conseguir emular e conseguir ali trabalhar também, assumir propriedades que seriam em tese comuns a outros tipos de frutas. Agora, como de fato o Luffy ele conseguiu reviver nesse capítulo, porque a gente tem a total certeza de que o Luffy de fato morreu. A sua voz, ela se apagou. O Kaido até confirmou dizendo que ele estava morto. E o conceito de voz, quando se apaga, significa que o personagem faleceu. Morreu. Então, como ele conseguiu reviver para despertar? Seria algo relacionado à consciência da própria Akuma no Mi do tipo Zoan? Isso é algo que precisa ainda ser abordado. Eu acho que sim. Porque, por exemplo, o LOL, lá em Dressrosa, quando ele foi abatido pelo Doflamingo, o Luffy ele claramente diz que a voz do LOL ainda não tinha sumido. Entendi. Ou seja, que ele ainda não tinha morrido e que fazia sentido para eles correrem atrás dele para tentar salvar o personagem. Então, nesse caso, o Luffy de fato morreu, não resta qualquer dúvida disso. Só que outra dúvida também que surge em paralelo a isso é qual seria realmente o gatilho para você conseguir despertar a sua Akuma no Mi. Porque, por exemplo, o LoL, a gente sabe que despertou a sua Akuma no Mi, e a única coisa próxima que ele tem do Luffy é que ele passou por uma experiência de quase morte. Ou seja, o LoL ele de fato não morreu, mas só pelo fato de você passar por uma experiência de quase morte, que foi a que ele passou em Dressrosa nas mãos do Doflamingo, e talvez lá naquele momento que ele tenha despertado a sua fruta, apesar da gente não ver ele conseguindo usar essa técnica em momento nenhum, faz sentido que ele tenha despertado durante aquele arco, ao invés dele ter despertado, por exemplo, no momento de treino habitual dele qualquer, no momento off-screen. Então o que a gente pode deduzir é que, no mínimo, você precisa passar por uma experiência de quase
quase morte para conseguir despertar a sua Akuma no Mi. Faz sentido. Não só o Law conseguiu despertar a sua fruta, mas o Kid também conseguiu despertar a sua fruta. E a gente não faz ideia de quando ele conseguiu despertar ela, mas a gente sabe que ele passou poucas e boas nas mãos do bando do Shanks. Será que naquele momento de quase morte, que a gente pode imaginar, será que ele não conseguiu despertar a sua fruta também? Será? Um outro contexto possível para ele ser encaixado nessa história toda. Quem sabe o Doflamingo, o Katakuri, eles também não tenham passado por isso. Isso a gente não tem como afirmar com certeza, mas é algo que a gente pode ir desenvolvendo no caminho. Muita gente falou também sobre as sobrancelhas do Luffy, que Parece do Sanji, né? do Sanji e as dele a gente sabe que são características de alteração genética. Ou seja, será que o Luffy ele também tem alguma coisa de genética alterada no corpo dele? Eu acredito não, acho que não. Mais pelo visual, além do próprio cabelo de fogo, que ele possui também umas certas ondinhas, umas certas curvinhas. As próprias Akuma no Mi, por si só, elas já possuem essas curvinhas que são relacionadas à genética, a DNA. Então poderia ser o caso de alguma coisa ter sim a ver. E não só as sobrancelhas possuem características específicas, mas os olhos do Luffy parecem muito Mihawk agora, né? Então será que tem de fato alguma coisa? Pessoal, nunca largue esse osso de que existe algum segredo por trás de olhos diferenciados em One Piece. Eu acho que é só uma questão ali do Luffy ele parecer muito insano e essa insanidade ela ser representada nesse outro círculo ao redor da parte interna ali do olho, da parte do meio do olho. Outra coisa importante também lembrar é que a fruta do humano, quando consumida por um humano, costuma aumentar a sua inteligência. Só que o Luffy, ele é um tapado, como ele pôde ter a sua inteligência aumentada depois de consumir a fruta do humano. Galera, a gente precisa lembrar que o Luffy é um dos personagens mais criativos da ficção e da história de One Piece. Ele não é um tapado. Então, talvez esse fato do aumento da inteligência tenha ajudado o Luffy a se tornar uma pessoa mais criativa. Agora, será que pode existir uma fruta da borracha real? Já que agora não possui mais uma fruta da borracha e aquilo nada mais era do que um Será que possui lá nos confins do North Blue um personagem com a fruta da borracha querendo protestar e alegar que ele sim possui a fruta da borracha? Nossa, esse é da hora, né? Luffy do chapéu de palha? E alguns detalhes interessantes ainda para acrescentar quando o Luffy, por exemplo, diz pro Momo que ele não é uma fruta do tipo Zoan. Ou, por exemplo, quando o Chopper se encontra preocupado com o Teach ir atrás da sua fruta e o Sop perguntando por que ele teria interesse na Hito no Mi do Chopper, por exemplo. Por que será, né? Não a do Chopper, mas a Hito no Mi do Luffy poderia ser sim uma possibilidade. E o fato é que agora a gente começa a entender de fato por que o Kaido ele criava frutas artificiais. Eram frutas denominadas Smiles. E como o sorriso está sendo evidenciado agora na fruta do Luffy, a Hito no Mi modelo Nika, que significa sorriso, é uma onomatopeia para sorriso, faz total sentido que o Kaido tivesse de uma forma muito esquisita tentando recriar a fruta do Joy Boy. Lembrando que a consequência daqueles que não conseguiam se adaptar depois de consumir uma fruta Smile era sorrir sem parar. Agora, como o Shanks sabia sobre a fruta do Luffy, muito provavelmente ele sabia sim e foi falar para os Gorosei sobre ela e sobre o Luffy, a gente não faz ideia pelo fato do Shanks ele não ter ido para Laugh Tale junto do bando do Roger. Diferente do Oden, a gente tem que lembrar que ele ficou com o Bug para trás e ele não foi para Laugh Tale e não soube da história perdida, pelo menos até onde a gente sabe. E outra pergunta ainda sobre o Shanks. O que de fato ele queria avisando aos Gorosei sobre o Luffy? Exatamente, o que ele queria? Que os Gorosei tentassem parar o Luffy ou ele queria ele mesmo assumir a responsabilidade e dizer que iria parar o Luffy ele próprio, ou ele queria, na verdade, avisar para eles se prepararem para o que estava por vir? Oxe, mas não faz sentido. Uma forma de ameaça? A gente não faz ideia. Isso a gente não faz ideia ainda porque o Shanks ainda é um personagem com nuances muito ocultas. E já que a gente está falando de personagens grandiosos, a gente tem que lembrar também como vai ser interessante essa luta do Luffy agora com esses poderes contra o Barba Negra, que possui a fruta do terremoto, a fruta que consegue criar vibrações. Só que agora, com o Luffy ele conseguindo moldar o ambiente e conseguir fazer com que se transforme numa borracha, isso vai servir muito bem para o Luffy conseguir absorver
o impacto, as vibrações da Nossa, fruta vai ser muito louco. terremoto. E além do mais, quando o Tate tentar usar a fruta da escuridão para tentar puxar o Luffy ou qualquer coisa, o Luffy ele pode muito bem também conseguir moldar o ambiente e transformar em borracha. E dessa forma, o ambiente ficar ali, ó, colado e não conseguir ser puxado pelo Barba Negra. Galera, agora a gente precisa entrar na parte polêmica desse capítulo. Não tinha como fugir e vamos sim falar sobre os pontos que a galera não gostou, que a galera discordou e que foi sim muito problemático em algumas nuances. Vamos falar sobre isso. Primeiro, sobre a ideia de você ter um Deus do Sol Nika em One Piece. Parece muito que o Oda ele pegou várias referências isoladas e tentou juntar numa grande salada de fruta de referência, como por exemplo a lenda de Joy Boy, daquele livro Coisas que Nunca Existiram, né, que foi uma figura do folclore africano que resolvia os problemas da humanidade através da sua música, o que já justificaria uma Zoan lendária talvez, né, apesar dele não ter sido um deus, ele era uma figura folclórica, então faria sentido. Junto também da árvore ficus elástica, que também é chamada de Nika na Malásia e poderia ter sido usada pelo Oda como uma referência também. E somado à possibilidade também do Oda ele ter assistido a série brasileira Cidade Invisível, que fala sobre o folclore brasileiro, e nela a gente tem a figura do Curupira, que apesar do Luffy ele não ter o pé para trás como o Curupira, ele consegue esticar o corpo a ponto de também ter o pé para trás, mas pior, principalmente por ele ter o cabelo esvoaçante de fogo, muito parecido com a existência talvez. Também, lembrando, galera, que o Luffy na vida real, ele seria brasileiro, então faz sentido que o Oda, ele, quem sabe, tenha também inserido uma referenciazinha brasileira no meio dessa lenda. O segundo ponto é o seguinte: zonas lendárias, elas sempre são relativamente fáceis de você conseguir encaixar em qualquer poder, em qualquer conceito de personagem que a gente esteja teorizando aqui. Porque você pega um deus e vai pescando várias e várias referências que corroborem com a ideia daquele personagem dentro da história. E é muito fácil porque tem 1 zilhão de referências mitológicas de vários zilhões de culturas, então é um caminho relativamente fácil você usar uma Zoa lendária para tentar explicar o poder do Luffy, e teoricamente ainda mais fácil quando muito provavelmente ou possivelmente essa figura ela nem sequer existiu na vida real, a não ser que a gente descubra daqui pra frente alguma existência de um deus Nika que tenha existido em alguma cultura do mundo real. Se é uma lenda, se é um deus, enfim, que só existe dentro do mundo de One Piece, fica muito mais fácil pro Oda, é só inventar o deus que ele quiser dentro da obra e dizer que a fruta do Luffy se refere àquele deus. A não ser que a gente comece a viajar muito aqui e diga que, na verdade, o Joy Boy da época, ele ascendeu como uma divindade, ele era reconhecido como um deus e assim foi gerada a fruta com o seu poder e aí meio que ele se tornou uma divindade também, e a gente começa a viajar aqui. Aí seria uma forma de trabalhar um pouco mais ali, né? A origem dessa fruta e das Akuma no Mi, num geral, seria, eu acho que um ponto interessante, uma saída interessante pro Oda ele tentar explorar, né? Principalmente porque se o Luffy e o Joy Boy eles conseguem criar coisas a partir da sua imaginação, por que não ele criar uma árvore mágica que desse frutos mágicos para as outras pessoas? Terceiro ponto sobre o sacrifício que o Shanks fez pelo Luffy. Se o Shanks sabia, desde aquela época, a importância... Eu acho que ele sabia. O peso nele ter se sacrificado, dele ter perdido seu braço pelo garoto, na verdade agora é dividido entre ele ter salvo o garoto e ele ter salvo o poder da fruta. Nossa, verdade, velho. É muito importante. Mas se ele já sabia sobre a real natureza daquela fruta desde aquela época, sim, o peso do sacrifício do Shanks pelo Luffy, pelo garoto, perde em parte o seu peso. E muita gente também disse que, na verdade, essa fruta continua uma fruta comum, porque o Luffy ele continua esticando, ele continua fazendo suas presepadas. E não, galera, não é mais uma fruta comum, é uma Zoa lendária. O cara puxando o chão, transformando em borracha. E ela por si só já seria muito mais rara por ser uma Zoa mítica, mais raras até do que as Logias. E todo o seu peso histórico que ela carrega faz com que ela se torne ainda mais importante. Então isso gera uma estranheza natural na gente que sempre acreditou que aquela seria uma fruta banal, qualquer fruta da borracha, que o Luffy ele conseguiu desenvolver até o patamar que ele atingiu hoje, né? A importância agora
tudo muda, galera. O paradigma sobre essa fruta muda completamente. Agora, se todo mundo souber sobre a existência dessa fruta, muito mais gente vai se interessar por ela. Não é mais uma fruta qualquer. Não é uma fruta normal. É claro que toda essa mudança não tira todo o mérito que o Luffy ele teve até agora. Pelo menos se a gente considerar que a consciência existente dentro da fruta não tem agido como uma forma talvez de Kurama ali para tentar ajudar em alguns momentos. Será? Tira todo o mérito do Luffy até então, né? Não é como se agora que a fruta dele na verdade foi descoberta como uma fruta lendária, tudo que ele conseguiu fazer até então foi esquecido e tudo foi na verdade porque a fruta dele sempre foi muito foda. Não, isso não apaga o mérito dele. Mas como eu falei, ainda causa uma sensação de estranheza e também uma sensação talvez de traição, porque realmente teve muita cara de bait por parte do Oda em relação a tipo, não, na verdade essa fruta aí, ela é muito ridícula e tá, mas olha só como importante ela é, olha só o quão importante ela sempre foi. Então gera uma estranheza sim. E muita gente argumentou também como o Luffy na verdade sempre possuiu elementos de gags ou de Toon Force, como por exemplo, ele conseguindo regenerar o seu dente tomando leite, como por exemplo a forma do Mizu Luffy, ou ele conseguindo hidratar o seu braço ali, ficando todo musculoso, e até dentro da própria história de One Piece como um todo, isso sempre existiu na história. Sim, sempre existiu na história, na verdade era algo bem distribuído até entre os personagens. Claro que o Luffy ele é o protagonista, mas isso sempre existiu de forma geral para todo mundo. Só que a gente tem que considerar sim que agora o Luffy ele alcançou um novo patamar. Como é dito no próprio capítulo, ele agora consegue fazer muito mais coisas do que ele a princípio conseguiria fazer. E que coisas são essas que ele vai conseguir fazer? É isso que a gente não faz ideia. Se ele conseguir realmente encarnar um personagem de desenho animado, se ele conseguir realmente alterar a realidade, além da sua imaginação, se ele conseguir quebrar as leis da física, que já não são muito críveis, né, dentro da história de One Piece, mas se ele ainda conseguir quebrar um outro patamar de leis da física, não vai ser a mesma coisa. Existiu sim um upgrade, né, um novo patamar, um novo nível de gags e Toon Forces aqui que foram inseridos com esse conceito novo. Inclusive, falando sobre isso, o pouquíssimo peso que a gente tinha em One Piece com momentos dramáticos e sérios, agora, galera, vai praticamente se extinguir, porque o Oda ele tinha a balança do drama e a balança da comédia. E agora, a balança da comédia pesou muito mais do que a balança do drama. Eu acho que não. Como a gente tá no clímax dessa história e como o Kaido tá sendo feito de... o Tom sendo feito de bobo pelo Jerry. Olha lá! Galera, eu sei que esse vídeo ficou quilométrico, mas eu quero saber quem ficou até o final, quem não foi herege e não sabe. Eu sempre fico até o final, meu parceiro. Comentar. E se você ficou até aqui e ainda não foi inscrito, galera, eu acho que você tem todo o dever de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos vindouros que estão para vir por aí. As teorias. Até a próxima. Tchau. Tchau. E aí, gente, vocês se sentiram traídos por acreditar que não, a fruta do Luffy é a mais ridícula, que não sei o que, ela é uma simples fruta e do nada, pum, é a fruta lendária. Meu, eu particularmente falo por mim, né, e obviamente eu tô ainda no início de One Piece, eu tô mais ou menos no episódio 340 aí, e meu, pela experiência que eu tenho, eu não me sentiria traído, porque eu acho que seria uma puta sacada do próprio autor, e conforme foi descrito e mostrado, teve vários foreshadows durante a obra inteira mostrando que sim, possivelmente a Gomu Gomu no Mi não seria uma fruta tão simples assim. Então eu particularmente não me sentiria traído ou algo do tipo, mas acho que algo que eu achei bem da hora que o Bruno trouxe nessa análise dele foi o possível poder Toon que agora o Luffy tenha. Será que isso realmente vai ser aplicado na obra de One Piece, como, por exemplo, desobedecer às leis da física? Isso eu acho difícil, porque eu acho que iria afastar muito o público, tipo, de uma certa realidade que o One Piece tem, né? Porque você dá esse poder pro protagonista, mano, como vão vencer ele agora? Sendo que praticamente ele pode fazer tudo. Tipo, tudo. Então eu acho que isso não vai acontecer, pelo menos na minha opinião. Eu acho que é muito difícil aplicar, tipo, realmente, fielmente, os poderes Toon que existem nos desenhos animados e tal, como Pernalonga, Tom e Jerry. Eu, particularmente, eu acho difícil isso acontecer. Mas, caralho, eu esqueci que eu ia falar, mano. Mano, minha cabeça... Puta, calma aí.
Tô tentando lembrar. Eu falei do Poder Toon. Aí eu falei da decepção, da traição. Ah, tá. E pra finalizar... Caralho, a cabeça tá fraca. E pra finalizar, ele falou que a tendência do drama e da comédia em One Piece, ela tende mais pra comédia. Eu discordo. Porque, por exemplo, você pega o personagem do Luffy, que ele vai ter esse poder tal, engraçado, não sei o que, beleza. Mas a gente não tem só o Luffy no anime. A gente tem o Zoro, a gente tem o Sanji, a gente tem vários outros personagens que abordam o Luffy. E querendo ou não, por exemplo, o Zoro ele não é engraçadão, toda hora ele tá rindo, dando risada. As lutas deles não são engraçadas. Então eu acho que em determinados nichos ainda vai ter o seu drama. E obviamente quando for o Luffy vai ter particularidade de drama e vai ter particularidade engraçada. Meu celular começou a tocar! Desculpe! Então é isso, senhores. Eu acho que agora a gente finalizou todas as análises aí dos principais canais de One Piece. Trouxe o manga aqui, trouxe Chapéu de Palha, trouxe Supernovas e agora o Bruno Bandeira. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana vai estar saindo bastante conteúdo de One Piece, porque agora, mano, a comunidade tá fervendo e eu conto demais com a colaboração de vocês, beleza? Então é isso, lembrando que o terceiro link da descrição é o link do nosso querido Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo! Com as asas da escuridão.